Nós temos falado a respeito de cura, né? De curados para curar. Então eu vou só relembrar aqui sobre aquilo que nós passamos. Nós falamos sobre crescimento saudável, foi o primeiro estudo que a gente deu aqui. Depois nós falamos sobre Jesus ensina o seu povo a curar. Semana passada nós falamos sobre a cura que transforma, muito importante também. E hoje nós vamos falar a respeito de esperança. Hoje nós vamos falar a respeito de esperança. Seja cheio de esperança. Uma pessoa que é curada no Senhor Jesus, né, que nós buscamos essa cura dia após dia, não só aquela cura física, né, que uma pessoa está enfermo e o Senhor restabelece, o Senhor restaura a saúde, mas principalmente as nossas emoções, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver as pessoas. Então, a cada manhã eu falo assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? A cada manhã eu falo assim: Senhor, em qual área da minha vida o Senhor quer liberar a cura? E nós precisamos estar com o peito, com o coração aberto, para que nós possamos receber essa cura do Senhor. Mateus 5, no verso 4. Mateus 5, 4, fala a respeito das pessoas que choram. Felizes ou bem-aventurados que choram, pois serão que mesmo consolados. Quando a gente vê essa respeito desse texto, dessa parte aí que fala feliz, mas espera aí, como que uma pessoa pode ser feliz chorando? Porque de repente, após lavar os olhos com as lágrimas, os nossos olhos se abrem e ficam cheios de esperança. Já parou para pensar nisso? A palavra do Senhor fala assim também: olha, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor ela vem pelo amanhecer. Mas por que ele vem pelo amanhecer? Nós acabamos de falar aqui no começo, a misericórdia do Senhor se renovou. E existe motivo mais feliz para que eu e você ficássemos felizes com a misericórdia do Senhor se renovando? Muitas vezes nós deitamos no travesseiro e aqueles problemas vêm sobre a nossa mente, você luta para dormir. Já aconteceu isso com você? E ali você começa a pensar, você começa a remoer, você começa a pensar em conta, em dívida, em filho, em problemas. E ontem eu vi uma mensagem, uma ovelha minha colocou lá, eu não lembro quem foi, ela falou assim: olha, apareceu um bonequinho assim, ela falou assim: ó, não é uma piada, gente, é uma figurinha falando assim, olha, uma figurinha bonitinha, bem doce, bem meiga, falando assim, parecia que estava com um travesseiro ou com uma flor na mão: me dá licença que agora eu vou dormir. Eu falei assim: eu achei tão bonito isso. Às vezes é necessário a gente fazer isso, né? E apareceu um monte de probleminha assim, um monte de situações difíceis, assim, me dá licença, problemas, porque eu quero dormir. Eu falei assim: gente, que interessante. Eu achei essa frase tão interessante, eu peguei ela para o meu coração. Eu falei assim: ó, quando eu for deitar, eu falei assim: problemas, dão licença, eu preciso de dormir. E quando nós dormimos, a nossa esperança se renova. Quando você descansa mesmo, que você deita no seu travesseiro e você consegue dormir, a sua esperança é renovada. Já aconteceu de você deitar e estar angustiado, e estar oprimido, e ali parece que o inferno se levanta contra você, mas no outro dia você acorda, abre os olhos e fala assim: olha que bom que eu acordei e estou com as minhas forças renovadas e a minha esperança renovada no Senhor. Charles Gaulle foi um general, se eu não me engano, dos anos 60 ou 50, e ele usou uma frase, ele é um pensador, um filósofo, e ele usou uma frase interessante. Eu não sei se ele é cristão, mas eu achei essa frase interessante e peguei para mim. Ele fala assim: o fim da esperança é o começo da morte. O fim da esperança é o começo da morte. E eu parei para pensar e falei assim: é verdade. Quando você perde a esperança nas pessoas, nas coisas, na sociedade, na vida, você está começando a caminhar a passos largos para a morte. Eu falei assim: eu concordo. Porque a esperança nos mantém de pé.
Feliz o homem cuja esperança está onde? No Senhor. E quando a gente vê a palavra do Senhor falando a respeito do choro, e após o choro vem o consolo, após o consolo vem a esperança, e aí o nosso coração começa a encher-se de alegria. Hoje nós temos vivido dias difíceis, aonde muitas pessoas que eu tenho atendido nos últimos dias, que eu tenho acompanhado no gabinete, mesmo online, que às vezes pessoas me chamam, a gente faz uma videochamada, conversa com ela, ora, abençoa do outro lado. Sabe o que é, queridos? Preocupação com amanhã e depressão. Porque muitas pessoas estão aprisionadas, sabem em quê? Situações que aconteceram com elas há muito tempo atrás. A depressão é considerada pelos psicólogos, estudiosos, psicanalistas, psiquiatras como o mal do século. Quando uma pessoa fica depressiva, eu falo que de vez em quando eu já passei, não por esse quadro profundo, mas quadros leves que assim, eu olho assim, dá uma frustração. Meu Deus, e agora? O que eu vou arrumar? Para onde é que eu vou? Eu olho para um lado, olho para o outro e falo assim, Senhor, me ajuda, me tira daqui. Eu não quero ficar aqui. Eu não nasci para ficar nesse quadro. Eu não nasci para ficar nessa situação. E ninguém está livre, queridos, para ficar de um quadro depressivo. E nos últimos dias nós temos deparado com muitas pessoas vivendo esses dias maus. Dias maus aonde a depressão tem vindo, aonde a falta de esperança já bateu no coração. Tomar um banho, coisas que para todo mundo é normal, é saudável. Você não querer conversar. E quando a gente se depara com isso, você olha para um lado, para o outro, você não tem aquela vontade de viver. Aquele desejo de olhar a vida de frente e falar, vida, estou aqui. Eu vou viver hoje o dia que o Senhor me deu. Queridos, é muito bom quando a gente levanta e fala assim, olha que bom. Vou viver hoje o dia que o Senhor me deu. Todos os dias levantamos assim? Claro que não. Tem dias que a gente levanta e não... Nossa, para que eu vou sair da cama? Mas o Senhor Deus, Ele falou que estaria comigo e com você em quais momentos? Todos os dias da nossa vida. E já parou para pensar que quando nós deixamos e não queremos viver esse dia, nós estamos lutando contra o nosso Criador? E aí eu falo assim, nossa, pastor, que dureza, que palavra dura. Queridos, mas é necessário nós falarmos todos os dias para nós mesmos. Lembra de Davi, quando a alma dele, a sede das emoções, Davi certa vez ele ficou muito triste. E ele olhou para a alma dele e falou assim, alma, Salmo 42, por que você está abatida? Por que você está triste? E nos últimos versículos ele dá um grito e fala assim, eu, porém, me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, é uma luta constante. Quando somos curados pelo Senhor, somos impactados por Ele. Sabe o que acontece comigo e com você? Você é cheio do Espírito Santo? Amém. Mas você é cheio também de esperança. Esperança de que dias melhores virão sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, sobre a igreja. Aí você fala assim, mas pastor, a Bíblia não fala que os dias serão cada vez piores? Vai vir dia de luta. Não, queridos, claro que virão. Porque as profecias precisam, mas as promessas do Senhor. Porque Ele fala que vai estar com você. Na presença de Deus, você não se abala. Você dá aquela tremida, né? Você dá uma... Mas de repente você apruma e fala assim, não, peraí. Jairo, concentra. Foco. Olhe para o alvo. E o nosso alvo é o quê? Jesus. E de repente aquilo que estava dando medo na gente, a gente começa a aprumar as pernas e fala assim, não, eu vou conseguir. Eu vou vencer. No nome de Jesus. Essa é a diferença e a verdade.
que nós precisamos seguir e cumprir. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos dá a esperança de uma vida melhor, de uma vida eterna. Mas enquanto isso, eu quero falar para o teu coração e para o meu também. Isaías 1:19 fala assim: se você quiser, se você ouvir, vai comer o melhor desta terra. Terra aqui. Ele não está falando de terra que vai porvir, está falando aqui. Muitas vezes nós nos debatemos, ficamos angustiados porque a gente perde a visão de quem nós somos. Lembra que eu estou sempre batendo, foram os domingos anteriores, aí eu falei sobre nossa identidade, falei sobre o nosso comportamento, falei sobre que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós perdemos a nossa referência, o que acontece? A gente se desespera mesmo. Esses dias, eu, conversando com a Elisa, eu acabei perdendo um pouco a paciência com ela, que eu pedi uma coisa, ela fez pirraça, chorou, foi algo, né, difícil de lidar. Mas eu amo muito a minha filha. E o mais interessante é você saber reconhecer quando você erra. E eu falei assim: filha, peguei pesado. Não devia ter agido com você. Tem dias que nós não estamos bem. Tem dias que são maus. Mas nesses dias maus é onde nós precisamos falar: Senhor, me ajuda. Às vezes é necessário: Senhor, pega no colo, porque está complicado até de andar. E o mais interessante, ser cheio de esperança, é em meio à luta, você ter força para levantar a cabeça e falar assim: eu decidi olhar para o monte, de onde vai vir o meu socorro. Os montes ficam aonde? Acima da nossa visão. Os montes não ficam abaixo. As nossas lutas e adversidades, elas insistem em fazer o quê? Olhar para baixo. E quando nós olhamos para baixo, lembra do que nós estamos falando? Perdemos a esperança. Mas aí você me pergunta: pastor, recebi uma ligação esses dias de uma pessoa que está lidando com câncer. Não ela, mas uma pessoa bem próxima, o parente, falou assim: pastor, o meu chão acabou. O que eu faço? Aí eu falei assim: vamos olhar para o monte? Vamos clamar quem pode? Porque eu falo, receber essa notícia de uma ovelha, de alguém que a gente ama, e aí falou assim: não posso falar para o parente, não posso falar, porque eu não sei como vai reagir. Queridos, e nesses momentos, quando vem uma notícia ruim, só quem já viveu sabe o que eu estou falando. Mas eu, já passei por situações difíceis também com a minha esposa, e graças a Deus, Deus deu a vitória. Quando vem um dia mau, como vou ter esperança? Como vou ter esperança se tudo está falando ao contrário? É aí que nós precisamos olhar urgentemente para Ele. Porque a resposta humana não tem. Humanamente falando, não tem. E se eu virar e falar assim: eu sei o que você está sentindo, eu vou estar mentindo, porque eu não sei o que você está sentindo. Se você receber uma notícia de que um pai, uma mãe, um parente próximo de você está com essa enfermidade, e aí, como que você vai reagir? Como que eu vou falar se algum dia eu for no médico fazer um check-up, o médico fala assim: ó, Jade, você está com câncer assim, assim, assim. E como que eu vou reagir? Eu não sei falar para os irmãos. Não sei. Mas em meio às crises, nós precisamos olhar e falar: Senhor, olha, eu não sei para onde correr, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia, o meu depósito até o último dia. E todas as vezes que perdemos a esperança, iniciamos um começo de morte. Porque eles falam mesmo que a esperança é o que mesmo? A última
que morre. A vida renasce com a esperança. Todas as vezes que temos vida, onde há vida, há esperança. Na gestação, uma mulher que está grávida, ela tem uma vida dentro dela, então ela carrega dentro dela o quê? Esperança. Esperança de que vai vir o quê? Um bebê, uma criança saudável, bonita, aonde tudo ali vai poder, se realizar. É uma vida que se começa. E todas as vezes que nós lembramos de esperança, nós precisamos trazer à nossa memória boas lembranças. Vou falar aqui para vocês, olha, em 1980, aconteceu algo muito bom. Sabe o que aconteceu? Vocês não vão saber, mas eu sei. O meu nascimento. Foi algo muito bom. Já parou para pensar? Quando a sua falta de esperança vier no teu coração e falar algo, você lembra do dia que você nasceu, do ano que você nasceu, que foi um ano onde a esperança nasceu na terra. Você, único. Você tem motivo de celebrar que entre milhões e milhões e milhões de sementes, você foi a semente que fecundou. E você está aí porque Deus te colocou. Você não é fruto do acaso, você não é acidente. Por mais que talvez pessoas são frutos da rejeição, frutos do adultério, talvez frutos do abuso, mas não importa, você é uma semente que Deus gerou na eternidade. Você está aqui, tem a esperança. Aí quando foi em 2012, outra data muito importante, que foi justamente também o dia do meu aniversário, foi o dia que eu casei. Olha que coisa boa. Você começa a lembrar de coisa boa na sua vida? Você consegue fazer isso agora? Você que está em casa, você que está aqui? Lembra de coisa boa. É motivo de você encher de esperança. Você não tem que ficar olhando as coisas ruins que aconteceram. Quando vier o dia da falta de graça, que eu não gosto dessa palavra, é feia. Quando vier o dia da falta de graça, o que você tem que olhar? As coisas boas que te aconteceram, as esperanças, as experiências boas, os dias felizes do seu casamento, os dias felizes do nascimento do seu filho. Porque nós, seres humanos, nós temos um grande defeito de olharmos somente com grande potencial as coisas ruins. Em meio a muitas características que você tem, muitas vezes você se apega às coisas ruins. Ah, pastor, me abandonaram, me traíram, fiquei sozinho, fiquei sozinha. E daí a vida continua, levanta a cabeça, vai caminhar. O mundo não para você chorar, o mundo não para ninguém ter depressão, mas ela vem sobre mim, vem sobre você, mas cabe a nós falarmos, aqui não depressão, aqui não opressão, eu sou filho de Deus, eu quero viver, eu quero uma vida, eu quero sair, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero ter esperança de dias melhores, apesar que tudo está falando ao contrário, mas eu me alegrarei em Deus. E não vou abaixar minha cabeça para nada nem para ninguém. Não é mensagem de positivismo, é mensagem de Jesus, porque ele sempre olhou e falou assim, levanta, anda, seu pecado foi curado, levanta, anda, não peca mais, fica esperto, peca mais não, continua a tua vida. Lembra do que Jesus fez durante a caminhada dele? Ele nunca ficou passando a mãozinha na cabeça de ninguém, coitadinho. Ser vítima é muito fácil, irmãos, mas o Senhor não chamou você para ser cheio de vítima. Coitadinho de mim, aconteceu comigo, me abandonou e tal, separação do meu pai. Não importa, importa o que você vai fazer da tua vida de agora em diante, porque você tem uma vida eterna com Cristo Jesus. Se você é filho da luz, se você é filho das trevas, é outra história. Aí você vai se ver por outro caminho. Mas eu sei que o Senhor te criou com essa missão. E você tem que entender a sua missão. Nós, porém, precisamos olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Ele tem feito. 1 Tessalonicenses 5,8 fala assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança.
capacete da esperança, da salvação. Ter esperança. A esperança protege a sua mente. A esperança protege seu pensamento. Quem não tem esperança fica perdido, batendo cabeça. Tenha esperança, meu irmão. Ó, está aqui protegendo. O inimigo vem com seta, vem com perseguição, vem com palavra, vem com acusação. Você fala assim, não, eu tenho um capacete da esperança. Eu creio que Deus vai restaurar o meu lar, meu casamento, meus filhos, minhas amizades. Aquilo que eu perdi, o Senhor vai me dar de volta, se for da vontade dEle. Se não, Ele vai renovar outras alianças na minha vida. Porque sabe, o Senhor é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Muitas pessoas colocam na cabeça, não consigo trabalho. Tem muita gente com currículo melhor que eu e nem sai para entregar currículo e nem sai para entregar trabalho, para procurar trabalho. Mas peraí, se você não procurar, quem vai procurar para você? O diabo muitas vezes coloca assim, você não vai conseguir. Não tem jeito para você. Queridos, e nós precisamos olhar, quando vier o dia mau, falar assim, olha, eu não quero isso sobre a minha vida. Quando a Patrícia ficou enferma, isso foi 2013, se eu não me engano. Queridos, muito fácil seria eu abaixar a cabeça e falar assim, é assim mesmo. Mas não, eu levantei a minha cabeça e não aceitei sobre ela, e nem ela com fé agiu e foi curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele quis. Já pensou se eu e ela abaixássemos a cabeça? E ficássemos como papel de vítima? Quantas pessoas aí passam por situações complicadas e dão a volta por cima? E são homens de Deus, mulheres de Deus. Quantos aí eram para não ter esperança nenhuma, mas se tornam guerreiros do Senhor, se tornam exemplos. Queridos, de uma coisa que eu e você precisamos ter em mente. Quem tem esperança tem uma vida de oração. Ele não vem orar quando tem problemas. Ele não vem orar quando precisa de um favor de Deus. Mas sabe quando ele ora? O tempo todo, o dia inteiro, ele levanta, está orando, está lavando o carro, está orando, está trabalhando, está orando, está cultivando uma vida de oração. Lamentações 3:9 fala assim, eu coloco o meu rosto, eu ponho o meu rosto no pó, talvez ainda haja esperança para a minha vida, para os meus problemas. Lamentações 3:29 deixa essa frase para nós, deixa esse versículo para nós. Eu preciso me humilhar diante do Senhor. O papel fundamental da oração desde o início é ligar o homem a Deus, é clamar a Deus. Lá no início, Abraão o que fazia? Sacrifícios ali, aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos ali, ele era para quê? Para chamar a presença de Deus. Irmão, preste atenção, você não precisa mais fazer um holocausto, você não precisa queimar incenso, você não precisa fazer rituais, simplesmente falar, Jesus, preciso do Senhor, vem sobre a minha vida, muda a minha história, enche o meu coração da tua esperança. Queridos, e quando a palavra de Deus fala sobre esperança, é para que nós possamos ser cheios dela. E quem cultiva uma vida de oração, ele não vive murmurando, ele não vive questionando. Lembra do cego Bartimeu? Ele falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele foi gritando a Jesus. Ele não perdeu a esperança, ele foi falando, até que Jesus falou assim, seja curado. Lembra da mulher do fluxo de sangue, uma mulher rica que gastou toda a sua fortuna no seu tratamento, que há mais de 12 anos tinha hemorragias, e ela tinha esperança, olha, estão falando dessa pessoa, estão falando de Jesus, eu não conheço, mas eu sei que Ele está curando, e se eu apenas encostar, eu vou ser curada. A fé dela curou, mas junto com a esperança de dias melhores, e ela foi curada. Vamos ficar calmo. Atitude. Sim.
Atitude, meu irmão. Sabe, quando nós levamos uma chacoalhada da vida, né, Diaconia Jesuína, a gente leva um impacto da vida, às vezes o primeiro instante, o que a gente faz? A gente recua, não é? Mas o grande problema é que muitas pessoas recuam e não conseguem voltar, dar um passo à frente. Nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso adversário, ele luta o tempo todo para te destruir. E você tem que celebrar o progresso. Muitas pessoas conseguem vencer drogas, promiscuidade, depravação, sabe como? Um passo de cada vez. Celebra a esperança. Fiquei 40 dias sem usar droga, fiquei 40 dias sem fazer alguma coisa que eu gosto muito, fiquei 40 dias sem usar o meu vício, beleza, no 41 caiu, vacilou, peraí, vacilei hoje, mas amanhã eu vou começar minha contagem tudo de novo, primeiro dia, vou seguir. Queridos, nós temos a Cristolândia, que é um exemplo de guerreiros do Senhor, de superação, de esperança. Você quer esperança? Visita a Cristolândia. Vários homens, várias mulheres que são libertos pelo sangue de Jesus, mas eles falam, pastor, eu não posso brincar, porque o dia que eu brinco, eu caio. E cai mesmo. Eu conversando um dia desse em Belo Horizonte com um ex-dependente lá, e ele falou, pastor, é missionário, está pregando a palavra, mas ele fala, eu sei o meu limite, eu não posso baixar a guarda. Não baixe a guarda. Tenha esperança. E aí a gente vê os homens de Deus, as mulheres de Deus, do passado e agora no presente. As lutas continuam sendo as mesmas. Os desafios continuam sendo os mesmos. Lembra de Abraão quando falou assim para Sara? É minha irmã. Mentiu para o rei. 2 vezes, foram 2 reinados. Depois o que aconteceu com o filho? A mesma coisa. Olha, hoje muitas pessoas estão mentindo, talvez por nada, pelo prazer de mentir. Está vendo como se repete? E isso gera em que em nós? Destruição. Mas nós não podemos agarrar a destruição. Nós temos que agarrar a esperança em Cristo e falar assim, Senhor, olha, eu não quero continuar desse jeito. Eu quero uma nova vida. Eu quero um recomeço. Eu quero celebrar os meus progressos na vida. É interessantíssimo celebrar aqui as conquistas. Por mais que seja pequena, mas celebra. Quem tem esperança, celebra. Ah, mas uma coisa boba que a pessoa está comemorando. Glória a Deus, conseguiu, acertou. Melhorou. Bora seguir. Confiar em Deus é fundamental. Quem confia em Deus não se desespera, mas tem esperança em Deus. Mas bendito é o homem cuja esperança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias 17, 17. Pergunto, você confia no Senhor? Responde para você. Confia de coração? Mantenha a esperança firme. Lembra de Daniel, quando foi parar na cova dos leões? O que houve com Daniel? Ele tinha esperança no Senhor. E quando eu vejo Jeremias 17, 7 falando, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele confiava no Senhor. Ele confia no Senhor. E quem confia deposita a esperança. Por isso, ele conseguiu ser vitorioso. Purificar o coração, meus irmãos, é importantíssimo também. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique o que? A si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Olha que interessante que 1 João 3:3 fala, olha, o seu coração precisa estar puro, puro em si mesmo. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. E ele aponta para o Senhor, como ele é puro. Você é uma pessoa pura. Você tem procurado se purificar.
Queridos, porque a gente olha para um lado, para o outro, quanta contaminação. Já reparou quantas coisas ruins a gente vê? Queridos, eu falo que celular está sendo um negócio complicado, porque você está ali entre um aplicativo e outro, aparece uma mulher pelada, rebolando, semi-pelada quer dizer, né? Os negócios grandes pulando na tela do celular, aquelas roupas indecentes, umas musiquinhas que não tem nada a ver. O que é isso? Falta de respeito com o meu celular. Mas, meu Deus do céu, está difícil. É entre um vídeo e o outro, o capeta entra no meio, o demônio entra no meio. Já reparou? Ou isso é só com o meu celular ou com você também está acontecendo isso? TikTok do inferno. Pois é, gente. Um dia desse, pesquisa que não tem nada a ver, o trem vai, pum, brota lá. Eu falo assim, o que é isso? De onde veio esse negócio? Tá aí a internet. É bênção? Show. Tá aí, gente vendo do outro lado. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Mas cuidado, porque senão você entra ali e vai rolando aquela porcariada, aquele lixo o dia inteiro. E nós precisamos encher os nossos olhos de esperança, purificar. Como é que eu vou purificar meu coração, sendo que imundícia vem aqui sem eu pedir? Eles não estão assim, pedindo licença não. Ei, eu vou passar um vídeo de alguém seminu aqui, já está caindo na sua tela. E o povo está achando que é normal. E o diabo tem levado os nossos jovens, levado os nossos adolescentes a descobrirem um sexo cada vez mais cedo, a se contaminarem com a fornicação. Pelo amor de Deus, onde vão parar com isso? É lixo. Seu corpo é templo do Espírito Santo, sai da imoralidade. Pastor relativo nada. Cuidado. Deus não se agrada. Fornicação é sexo antes do casamento. Adultério é você ser casado, querer inventar de pular cerca e quebrar a cara. E tem um monte de porcariada por aí que todo mundo sabe, não precisa de eu falar aqui. Mas a Bíblia fala, purifica o teu coração, guarda o teu coração. E não é eu guardar a irmã Orli, não. É a irmã Orli se purificar, não é, minha irmã? Porque eu não vou conseguir guardar a pureza da Orlice, não. Ela sabe do compromisso dela com o marido, do seu relacionamento, pronto, precisa eu ensinar? Não. Cada um sabe do seu limite, não é? É até constrangedor a gente falar isso aqui, meus irmãos, mas a gente precisa falar. Quem tem esperança em Jesus Cristo é puro, não é sujo. E o diabo vem colocar sujeirada na nossa... Ele vem passar essas coisas assim. Hoje mesmo, meu Deus do céu, lá em casa começou umas músicas lá, não sei de onde que veio, uns trem confuso. Eu falei assim, meu Deus, dá um jeito nesse som, Senhor. De onde veio essa melodia do inferno aí? E os trem tá difícil, irmão. Tá difícil. Agora, coisa boa de cantar aqui na frente, o Ministério de Louvor está aqui, a Fran está aqui, Igor está aqui. A pessoa escuta 1 milhão de vezes, chega aqui, fica com medo ainda de cantar, fica caçando a letra. Agora que é porcariada, escuta uma vez e o lixo vai goela abaixo. Estou mentindo? Né, Mel? Não é assim? Com todo mundo, comigo também, irmãos. Patrícia hoje pegou uma música de 1970, começou a cantarolar perto de mim. O trem não agarrou na minha cabeça, eu falei assim, Patrícia, olha o que você fez. E um trem, né? Uma música boba, mas o que esse trem fazendo aqui? Sai. Psh, psh. Queridos, e nós precisamos vigiar e ser puro. Cumprir o chamado, precisamos cumprir esse chamado que o Senhor nos chamou. Olha que interessante. Oro também para que os seus olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, conhecer a esperança, para o qual Ele nos chamou, as riquezas gloriosas, herança dele nos santos. Efésios 1:8. O Senhor chamou você para conhecer a esperança, a herança dele nos santos. Queridos, cumpriu o chamado de Deus. Deus colocou você na terra para ser cheio do Espírito Santo, cheio de esperança, para cumprir o propósito dele. E aí volta a pergunta, eu tenho cumprido o que ele me chamou para fazer? Porque eu sei que eu não fui chamado aqui simplesmente só para pregar, eu fui chamado para um monte de coisa, para anunciar a salvação, para abençoar um irmão, outro, para conduzir o rebanho, amém.
Mas você também foi chamado, porque pastoreio é cuidado. Aonde você está, meu irmão, você é um pastor. Aonde você está, minha irmã, né? Os batistas não falam muito disso não, mas de uma certa forma também você está pastoreando, minha irmã. Sabe? Quando você está cuidando bem do seu lar, quando você está cuidando bem dos seus filhos, quando você está cuidando bem dos seus relacionamentos, você está ali apacentando. Quando o marido cuida bem da sua esposa, está apacentando. Quando no trabalho você é honesto, você está também. O Senhor te deu um chamado. E o que eu estou fazendo do meu chamado? Eu tenho que acreditar em Jesus. E quando eu acredito em Jesus, tenho fé em Jesus, eu sei que Ele é um Pai de amor. Você tem esse Pai de amor aí, do seu ladinho. E é interessante quando nós temos esse Pai de amor no nosso coração, sabe o que a gente faz? Tem prazer em obedecer. É um caminho que todos os dias nós precisamos passar, o caminho da obediência. É estreito, porque o nosso coração sempre se rebela. O nosso coração fica sempre, às vezes, endurecido. Não, meu Deus. Mas faça, obedeça. Como diz aquela música do Thales Roberto, todo dia o pecado vem, chama. E ele chama para quê? Para você desobedecer. E Jesus fala, obedece. Obedece. E aí a palavra do Senhor nos fala, em Romanos 8:34, quem vai te condenar? Foi Jesus que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus Pai e também intercede por você. Quem condenará os eleitos do Senhor? Quais são os eleitos do Senhor? Aquele que aceita o Senhor. Se torna direito a filho. E se você é filho, você tem direito a herança. E se você tem herança, tem algo maravilhoso. Você tem esperança. Mas o Senhor é compassivo e misericordioso, muito rico, muito paciente em amor e fidelidade. Salmo 86:15. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos traz a misericórdia de Deus em toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Esses versículos nos enchem de esperança, nos enchem de alegria. E eu quero falar, meu irmão, para você nessa noite ainda. O Senhor Deus, Ele te ama, te valoriza. Ele conhece você. E eu queria trazer à memória aqui a questão, lembra daquele menino que relutou, filho pródigo? Consegue lembrar dele, da história dele? Você já ouviu falar? O que aconteceu com ele? Ele largou tudo, né? Ele tinha esperança de quê? Da liberdade. Lembra que ele foi? Ele falou assim, né? Se o Igor fosse o pai dele, ele falou assim, pai, eu estou querendo, pai, a minha parte, você vai me dar, pai? Aí o Igor falou assim, vai, meu filho, você pode ir. Não é assim que ele falou? Fica à vontade. O pai, em momento nenhum, falou assim, eu não morri ainda. Porque ele tinha o direito de falar assim, eu não morri ainda não. Ele foi. A esperança do filho era o quê? Vou ter a minha liberdade, aonde ninguém vai mandar em mim. Vou fazer o que dá na minha teia, né? Vou fazer o que dá na minha cabeça. Ele foi. Quando chegou lá, ele viu que não era nada daquilo. E você vê os relatos da história, olha a esperança de saída. Ele teve uma outra esperança, mas o coração ficou cheio. Ele lembrou um dia que ele estava dando as alfarrobas para os porcos e ele falou assim, olha, e ele nem podia comer, porque era de quem? Era do porco. E ele um dia olhou, o coração dele encheu de esperança e ele lembrou, poxa, eu tenho um pai, vou voltar.
porque os servos do meu pai são tratados com dignidade. Eu quero ser apenas servo do meu pai. E ele voltou. Irmãos, e o pai viu de longe, saiu correndo para o filho não sofrer nenhum dano. E aí ele abraçou o filho. Eu imagino que o filho já estava com mau cheiro, cuidando de porco, sem dinheiro, sem nada. Deu aquele abraço no filho, amou o filho. Ele não tratou o filho como servo, porque ele falou, pai, ó, me deixa eu ser seu servo. Não, filho. Assim é comigo e com você. O Senhor, Ele está sempre falando assim, filho, vem para cá. Eu quero te encher de esperança. E meu irmão, tem muitas coisas aqui que ainda eu posso estar falando com vocês. Mas o tempo, às vezes, ele é um pouco cruel. Mas eu quero falar com você nessa noite que o Senhor, Ele conhece o seu coração. E Ele não quer que você viva uma vida sem esperança. Se você um dia aceitou a Jesus, o que Ele quer falar? Filho, você está sendo curado para você curar outra pessoa. Mas eu preciso que você tenha esperança. E Ele nessa noite, Ele quer encher o seu coração de esperança. Talvez você olha para um lado ou para o outro, não enxerga mais. Você olha assim e fala assim, poxa, os meus filhos já não têm mais jeito. Meu marido já não tem mais jeito. Tem jeito sim. Porque a palavra do Senhor nos fala que ainda que a árvore esteja cortada. Jó 14, o verso 7 fala assim, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará. E não cessará os seus frutos, se envelhecer na terra a raiz, e ao seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Há esperança para árvore cortada. Talvez você se sente nessa noite, você que está em casa ou aqui, você está cortado, você não sente mais alegria, você não sei o que eu estou fazendo nessa terra. Talvez você está assim, a minha vida se resume em trabalhar, comer, dormir e estudar. Não, sua vida não é só isso, sua vida é além. Você é eterno, você é eterna. Você não é uma árvore cortada, mas você, se está se sentindo assim, o Senhor pode fazer brotar raiz, você vai aprofundar suas raízes, você vai dar fruto para o Senhor em nome de Jesus Cristo. Porque Ele não chamou você para ser árvore morta, árvore seca, mas chamou para ser árvore viva, que produz para Ele. E é assim que o Senhor fez comigo, quando eu me senti uma árvore cortada, que um dia eu me senti assim. Mas um dia, Cristo me libertou, me salvou, firmou meu pé sobre a rocha, e hoje eu estou aqui para te falar, se encha de esperança. Se encha de alegria, porque o Senhor é com você, por onde você for. A esperança, Provérbios, o último versículo para a gente estar orando, Provérbios 13, verso 12. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 13, verso 12. Fala a respeito da esperança. Hoje nós vamos sair daqui cheio de esperança. Aleluia, de tanto falar. E vão espalhar essa esperança, amém? Porque nós estamos aqui para aprender e levar esperança para o mundo sem esperança. A palavra do Senhor fala assim, a esperança que se adia, desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O desejo atendido é árvore de vida. Talvez você está passando por esperanças que estão demorando para realizar. Talvez você que está em casa, você que está aqui, tem muito tempo, ai Deus, nossa, tem tanto tempo que eu oro pelos meus filhos, meu marido, tem tanto tempo que eu clamo ao Senhor pela cura das minhas emoções. Mas o Senhor nessa noite, o que Ele quer fazer? Ele quer renovar a sua esperança. Ele quer falar assim, olha filho, filha, tem muito tempo que você está esperando, mas continua aguardando. Eu vou atender o seu desejo.
Eu vou fazer de você uma árvore com vida. Só Ele tem poder para fazer com que você tenha vida. O inimigo ele veio roubar, matar e destruir. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, ele veio dar vida. E não foi qualquer vida. Vida em abundância, cheia de esperança. Amém, meu irmão? Queria convidar você a se colocar sobre os seus pés para a gente estar orando. Para que você ore comigo e clame ao Senhor. Que você fale com Ele, Senhor, olha, eu quero compreender, quero entender o que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus. Não tem como fugirmos da Tua presença, porque se eu e meu irmão nós formos para o lugar mais alto, o Senhor se faz presente. Se nós formos para o lugar mais profundo, o Senhor também se faz presente. Ó Deus, mas nessa hora nós clamamos ao Senhor pelos meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui nessa noite, que talvez estão orando por cura, cura do filho, cura da filha, cura da alma, orando pela libertação de um parente, ou clamando, ó Deus, pela cura física de um ente querido. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, encha o coração do meu irmão, não da esperança humana, porque muitas vezes nós colocamos esperança no homem, machucamos, mas nós depositamos a nossa esperança no Senhor, porque uns confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e faremos proezas no seu nome. Ó Deus, nós rejeitamos, nós repreendemos, ó Pai, do nosso coração toda raiz de amargura, de tristeza, de dor, de falta de esperança. Ó Deus, por mais que às vezes a esperança está demorando para acontecer, mas ela vai acontecer. E o Senhor nos leva a águas tranquilas de descanso, a refrigério a nossa alma, como o Salmo 23 fala, nos coloca em águas tranquilas para refrigerar, para refrescar e continuar a caminhada. Mas o importante é que nós não vamos desistir e nem desfalecer. Deus, talvez eu estou falando com pessoas que estão tão tristes, que estão a ponto de querer tirar a sua vida, ou estão, ó Deus, passando por angústias. Ó Deus, que o Senhor visite esse meu irmão, minha irmã, aonde ele estiver, aqui na igreja, ou, ó Deus, aonde ele vê essa mensagem, que o Senhor leve alegria, leve esperança, tira a tristeza desses corações agoniados, Senhor Jesus. Pai, nós não queremos, ó Deus, ficarmos presos e reféns dos nossos medos, mas pedimos ao Senhor, vem, Senhor Jesus, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, renova a nossa esperança em Ti. Deus, talvez tem pessoas aqui que já estão tão tristes com os relacionamentos, mas eu creio que o Senhor pode dar vida aos casamentos, às amizades que porventura foram desfeitas, porque o Senhor tem sempre algo novo para nós. Deus, que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado, mas o que não tiver como, o Senhor nos dê um novo do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja nessa noite, que o Senhor continue enchendo o nosso coração da Tua esperança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja repousando sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe, meu irmão. Senta só um pouquinho, só um aviso que eu tenho para os irmãos aqui. Irmãos, estamos em semana de oração. Então você é nosso convidado para estar voltando amanhã. O nosso tempo de oração é apenas 1 hora, de 7 às 8 da noite. Então você é nosso convidado, você que está em casa, você que está aqui, de estar voltando amanhã, até no sábado a gente vai estar aqui em oração, de 7 às 8. E domingo nós teremos a ceia do Senhor. Quero falar para os irmãos que nós vamos ter 2 horários, de ministração da ceia. Pela manhã, então aqueles irmãos que vierem no culto pela manhã, vão estar ceando com a gente, e à noite também, para a gente reduzir o número de irmãos à noite, para a gente não ter aglomeração no templo. Então, assim, nós vamos ter a ministração da ceia do Senhor em 2 momentos. Às 9 horas da manhã
teremos a EBD e ceia, e à noite também teremos. Amém? Que você esteja em oração silenciosa. Estou chegando à porta para cumprimentar os irmãos.